Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos dar sequência a mais um vídeo. Há muitos anos atrás, no início dos anos 2000, eu fiz vários estudos com relação à doutrina espírita. Já colocamos alguns da classificação dos espíritos e hoje nós vamos colocar um que chama A Doutrina e a Família. Eu espero que vocês gostem. Então vamos direto ao vídeo. Antes, eu queria te pedir para me ajudar, me dar uma força, é um canal novo. Eu gostaria que vocês pudessem se inscrever no canal, assim receberia, quando eu colocar vídeo, um aviso, e dar um like também. Isso é muito importante. Eu preciso chegar a 1000 inscritos e vai demorar. Estamos apenas iniciando. Bom, vamos lá. A doutrina e a família. Os laços de família e a reencarnação. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia, ou mesmo por terem as mesmas inclinações. Esses espíritos se procuram e quando alguns deles reencarnam, a separação é momentânea, porque depois, quando esse que reencarnou voltar, ele encontrará os outros. Às vezes, vários seguem de encontro ao que foi primeiro e com isso formam também aqui na Terra uma família enquanto encarnados. Ficam juntos procurando todos, através do trabalho, evoluir. Mas pelo pensamento, com certeza, os que aqui estão sempre estarão ligados aos que ficaram no espaço. Importante dizer que, devido ao amor e à afeição que existe, os encarnados sempre são ajudados pelos que ficaram do lado de lá, que procuram ajudar aqueles que tiveram que vir de novo para cá, devido ainda a terem resgates na Terra. Também é importante dizer que esses espíritos que têm laços de amor lá no espaço, eles, num determinado momento, lá no passado, se uniram por esse sentimento e podem mesmo caminhar juntos por muitas e muitas reencarnações. E mesmo que se separem em determinados períodos, o amor continua sempre e se procurarão ou no espaço ou encarnados. Por isso se forma com facilidade as famílias. Mas também nem sempre a família é formada pelo amor. O seu objetivo é fortalecer o amor, mas se forma também por almas que têm problemas entre si. Outra coisa importante é entender o amor como o da alma, e não coisas carnais, o sexo ou ligações puramente materiais, porque essas, com a morte, acabam. Mas o amor de alma, esse é o único que fica. Quando existe entre você e pessoas de sua família uma afeição, um amor, e você é correspondido, com certeza isso vem lá do espaço. É algo anterior que os uniu aqui de novo. Mas se você tem alguém dentro da sua família totalmente diferente dos demais, com certeza, muitas vezes ele não é do mesmo grupo familiar, o seu grupo familiar, e que já existe lá no espaço. Deus permite que esse espírito antipático ou estranho a vocês nasça no mesmo meio familiar para que ele sirva ou de prova para uns ou de adiantamento para outros. É um duplo objetivo. Vamos ver então. Alguns desta família exercitam a lei do amor, da paciência, e aqueles que conseguirem
mesmo com toda a antipatia e coisas que o estranho fará, mesmo assim, se conseguirem amar, respeitar e ajudar, estarão crescendo. E por outro lado, o mal, ou seja, o estranho, através do contato com espíritos amigos que o ajudarão, que procuram o bem, melhorará. Vai melhorar o seu caráter, ficará mais brando, as antipatias ficarão menores, enfim, ele também será beneficiado. Há uma preocupação de que se nós tivermos muitas vidas e em cada vida uma família, ao voltar para o mundo espiritual, encontraremos vários pais, mães, irmãos, etc. Na verdade, ao voltar, encontrará sempre os mesmos espíritos da sua afeição, e que um dia pode ter sido seu pai, outra vez a sua mãe, ou outra vez irmão, e também vice-versa. Os títulos aqui na Terra não importam. O que fica é o sentimento, independente de que foi o pai, ou mãe, ou irmão. Vejam um exemplo simples. Um filho numa vida trouxe lá do espaço um ódio grande pelo espírito de sua mãe, aqui na Terra. Lembram do item anterior, agora há pouco que eu falei? Pois é, na próxima existência aqui, ele poderá vir como mãe. Situações invertidas, percebem? Para ter a obrigação de amar, e amar a quem? Exatamente aquele que ele odeia. Entenderam? Bom, cumprida essa exigência, esse que odiava, hoje pode ter um amor mais depurado. Agirá diferente, pode voltar ao seu círculo anterior, ou mesmo até formar nesse círculo atual mútuas afeições, etc. Por isso que se diz que pode sim haver duas famílias entre mesmos espíritos no espaço. Na verdade, os sentimentos é único, mas podem ligar grupos diferentes. Quando nós falamos de reencarnação, notamos algumas explicações com relação aos que não acreditam nela. Vejamos. Se não houver reencarnação, então a alma não existiria antes. Ou seja, ela é criada juntamente com o corpo. E entre uma alma e outra não existe nenhum laço, certo? São criadas junto com o corpo. Não existiam antes. O pai é um estranho ao filho e vice-versa. Portanto, nada existe entre essas almas anteriormente. E a única coisa que liga os dois é o corpo. Nesse caso, não poderíamos dizer que nossos antepassados foram pessoas boas, etc. Não há porquê, nesse caso, ter orgulho do passado. Com a reencarnação, haverá sempre a possibilidade de que vivemos juntos no passado. E hoje estamos juntos de novo aqui. Isso explica muita coisa, não é? Quanto ao futuro das almas, é interessante porque se não há reencarnação, então só teríamos uma existência e seríamos julgados por ela. Não poderíamos progredir, nem ter oportunidades, conhecer erros, sofrer e aprender. O tempo é muito curto. Vocês concordam? Segundo o pessoal que acha isso, que só tem uma vida e é essa aqui, diz que ou vamos para um lugar bom ou vamos para o inferno. Mas interessante, quem será que vai para o céu? E quem é que vai para o inferno? Se somos tão imperfeitos e erramos sempre. E voltando ao assunto, então, seremos todos separados. Mães, pais, filhos, maridos, mulheres, etc. E jamais teremos oportunidade para reencontrar e nem mesmo para resgatar as coisas erradas. O tempo aqui nessa vida é muito curto. Nesse caso, não existem os laços de família.
Incrível que ainda tem gente que pensa dessa maneira. Percebe que com a reencarnação, porque temos que progredir, todos que se amaram irão se reencontrar ou na Terra ou no espaço e vão caminhar sempre juntos para a evolução e encontro a Deus? Os que falham serão ajudados pelos companheiros e um dia sairá do lamaçal, porque para ele sempre tem a esperança, porque existirá aqueles que o amam e que irão ajudá-lo. Então, na verdade, há 4 resumos para esse assunto. Para essa primeira parte, existem 4 alternativas para o depois da morte. A primeira é o nada, de acordo com a doutrina materialista. Morreu, acabou. A segunda é que seremos absorvidos pelo todo, de acordo com a doutrina panteísta. A terceira é a da Igreja, que fixa definitivamente a nossa sorte, ou no céu ou no inferno. E a quarta é a individualidade e progredindo sempre. Nas 2 primeiras, os laços de família se rompem com a morte e não há mais possibilidade de reencontro. Com a terceira, há a possibilidade de se encontrar, contanto que estejam no mesmo meio, ou seja, ou no céu ou no inferno. Com as várias existências, o que faz com que exista o progresso, há sempre o reencontro, existe sempre a continuidade da relação entre aqueles que se amaram. Isto é o que se constitui a verdadeira família. Ser parente do mesmo sangue nada representa na formação de toda essa situação. Agora, vou fazer um breve resumo do assunto através de pequenos tópicos. A. Família entre espíritos. Não é o sangue que faz com que seja formada a família espiritual. B. Os espíritos que estão encarnados numa mesma família, os parentes bem próximos, são os mais frequentes espíritos simpáticos e unidos por relacionamentos anteriores. C. Também pode ser que sejam espíritos totalmente estranhos uns aos outros e unidos pelas antipatias, vieram juntos para uma prova conjunta, para aprender a se amarem, a se amar. D. Laços de família não é então por sangue, mas por afeição, simpatia e comunhão de pensamentos. E interessante é ver que então 2 espíritos nascidos de pais diferentes se dão muito melhor e se procuram e podem ser mais irmãos do que os próprios irmãos, que é nascidos do mesmo pai e que se repelem, etc. Isso só em várias existências é corrigido. F. Há 2 famílias, a espiritual e a corporal, que é a do sangue. A primeira durará sempre, e a segunda termina sempre muito cedo, que é essa do sangue. G. Um exemplo sobre algumas coisas que falamos hoje. Quando existe a ingratidão de filhos dentro da família, quando o espírito volta ao espaço, ele leva consigo paixões ou virtudes inerentes à sua natureza. E então lá no espaço ele pode se aprimorar ou então ficar parado, estacionado. Existe então um que levou grande ódio, desejo de vingança, etc. Mas também tem os que, apesar de sentir isso, também têm um pouco de esclarecimento e sabe que tem que perdoar e que precisa crescer. E então, num esforço, ele olha para aqueles que ele odeia e que estão ainda na Terra, mas de repente, só de olhar para esses, tudo volta ao seu pensamento e ele odeia de novo.
e acha que não vai conseguir perdoar, nem viver junto desses espíritos. Nesse momento, há um conflito dentro dele. Por um lado, quer perdoar, acha que precisa e pode. E por outro lado, ele às vezes se deixa vencer pelo ódio e sentimentos ruins. Entretanto, se o seu lado bom vence, ele pede para voltar e junto aos que odeia. E quando há a possibilidade de haver um nascimento na família, no caso em questão das pessoas que ele odeia, ele se prepara, pede e volta. A partir daí, será o seu livre-arbítrio e a sua força que fará com que ele vença ou perca mais uma existência. Se ele não é forte o suficiente, só a presença dos que ele odeia em sua volta desperta nele todo o ódio, e isso explica então a conduta de espíritos que desde criança se mostram revoltados, com repulsas a tudo e a todos. Nada explica esse comportamento, mas o passado é que explicará tudo isso. O importante é que a família que recebeu esse irmão saiba amá-lo e o entenda e o cubra de amor, apesar de receber só revolta, etc. Porque se repelir ele, aí então se criará novamente coisas ruins e novos débitos para o futuro. Eu entendo assim que hoje falamos um pouco sobre as diferentes famílias, o que é a família corporal e espiritual. Então, encerrando, eu diria que lá no mundo espiritual não existe a questão do título, ou seja, pai, mãe, irmãos, etc., da forma como temos aqui na Terra. Eu entendo que lá todos somos iguais e com o mesmo objetivo. Claro que eu encontrarei a minha mãe da terra e meu pai quando eu voltar para lá. Encontrarei eles porque foram os últimos. Mas quem garante que esses mesmos espíritos não foram irmãos ou mesmo filhos meus em vidas anteriores? Portanto, vamos esquecer esses negócios de título e dar valor ao amor, dar valor aos sentimentos bons que nos uniram um dia e que nós carregamos lado a lado através de várias existências. Esse estudo eu fiz, como eu disse, acho que no ano 2003, na época, eu fazia estudo, ia para salas espíritas na internet, abria, sempre estavam lotadas, cheias, e lá eu colocava o meu estudo e abria o debate com o pessoal. Independente de religião, entendeu? Muita gente participava, foi um período muito bom da divulgação da doutrina. Reitero de novo que esse estudo, assim como todos que eu vou colocar, eu me baseei nas obras da doutrina espírita, de Allan Kardec, e vários outros livros. Muito obrigado. Não esqueça de se inscrever no canal, de dar o seu joinha e até o próximo vídeo. Um abraço.